Há um peso na estática deste ar que desafia as leis da física que eu costumava conhecer. O silêncio não é apenas o vazio. É uma criatura faminta que se alimenta da minha expectativa, roendo as beiradas da minha sanidade, enquanto eu me sento nesta poltrona, cujas molas rangem como protestos de almas presas. Eu ouço o relógio. Ele não marca os segundos, ele martela os cravos no caixão da minha paciência. Tic-tac, tic-tac. Cada golpe do pêndulo de latão é uma sentença de morte para um momento que nunca mais voltará. E ainda assim eu permaneço imóvel, um sentinela de carne e osso guardando uma fronteira que não existe mais. Ela disse que voltaria antes que a última folha de outono tocasse o chão úmido do jardim. Mas as estações se fundiram em um borrão cinzento de estagnação e as árvores lá fora agora são apenas esqueletos retorcidos, implorando por um fim que o tempo se recusa a conceder. O chão de madeira sob meus pés parece respirar em uníssono com meus pulmões cansados. Uma simbiose doentia entre a estrutura em decomposição desta casa e a minha própria biologia em declínio. Eu sinto as fibras da madeira se contraindo. O calor residual de passos que foram dados há décadas, ecos vibratórios de uma presença que se tornou uma ausência absoluta e devoradora. Eu olho para a porta. A maçaneta de bronze está coberta por uma pátina de abandono, mas eu juro que às vezes a vejo girar, apenas 1 milímetro. Um movimento tão sutil que poderia ser um truque da minha visão periférica, ou talvez um espasmo da própria realidade tentando se desdobrar para permitir que algo de fora finalmente entre. Mas nada entra e nada sai. Eu sou o guardião de um portal que se esqueceu de sua função, um porteiro de um vazio que se expande para dentro de mim como um câncer de sombras. A luz que filtra pelas cortinas pesadas e puídas tem a cor de um hematoma antigo, um amarelo doentio, que mancha o tapete persa, onde as manchas de vinho de uma festa que nunca aconteceu parecem sangue seco sob o luar artificial de uma memória distorcida. Eu me pergunto, com uma frequência que beira a mania, se a minha espera é uma virtude ou uma condenação eterna autoimposta. Talvez o retorno que eu tanto anseio não seja um evento no tempo, mas uma falha na tapeçaria do universo. Um erro de cálculo cósmico que me prendeu nesta sala de estar, onde o cheiro de lavanda podre e fumaça de cachimbo frio se tornou o meu único oxigênio. As paredes parecem estar se aproximando, milímetro por milímetro, ao longo dos séculos que se passam entre o amanhecer e o entardecer. Eu vejo as rachaduras no gesso se ramificarem como veias negras, mapas de um território desconhecido que levam apenas ao desespero. Se eu fechasse os olhos, eu poderia imaginar que ela está vindo pelo caminho de cascalho, o som de seus saltos estalando contra as pedras, um ritmo alegre que romperia essa sinfonia de estagnação. Mas o cascalho está coberto de musgo e esquecimento, e o caminho se perdeu na névoa que nunca se dissipa, uma névoa que não é feita de água, mas de pensamentos não ditos e promessas quebradas que flutuam no ar como cinzas de um incêndio que ainda arde em algum lugar profundo do meu peito. A fome não me atinge mais da maneira convencional. É um buraco negro no meu estômago que devora a esperança, deixando apenas o gosto metálico do medo na minha língua. Eu toco a superfície da mesa lateral e meus dedos deixam sulcos na poeira espessa. Uma poeira que parece ser composta por células mortas de todos os meus eus passados, que morreram esperando nesta mesma posição. Quantas versões de mim já pereceram aqui? Quantos homens eu fui desde que a porta se fechou pela última vez? Eu me lembro do som da fechadura, um clique metálico final que selou o meu destino com a precisão de uma guilhotina. Naquela época, a esperança era uma chama brilhante, uma lanterna contra o escuro. Agora,
Ela é apenas um pavio carbonizado que fumega um odor acre de arrependimento. Eu ouço um ruído vindo do andar de cima. Um estalo. Um passo? Não. É apenas a casa se assentando, reclamando seu território contra a gravidade e o desuso. Ou talvez seja o sótão, onde as lembranças foram empilhadas em caixas de papelão que agora servem de ninho para insetos que se alimentam de celulose e nostalgia. Eu me levanto e minhas articulações protestam com um som seco, como galhos secos se quebrando sob o gelo. Eu caminho até a janela, mas o vidro está tão opaco pela sujeira e pelo tempo que o mundo lá fora parece um quadro impressionista pintado em tons de desolação. Não há horizonte, há apenas o cinza, um cinza que vibra com uma frequência baixa, um zumbido que se infiltra nos meus dentes e me faz querer arrancar minha própria pele para escapar da vibração. Eu coloco a mão no vidro frio e ele parece sugar o calor do meu corpo, um vampiro térmico que não se sacia. Onde está ela? A pergunta é um mantra, uma oração profana que eu sussurro para o nada. Onde está ela? Onde está o fim desta estrada que só leva para dentro? A cada batida do meu coração, eu sinto que o espaço ao meu redor se torna mais denso, como se o ar estivesse se transformando em chumbo líquido. Eu tento me lembrar do rosto dela, mas as características estão se apagando, como uma fotografia exposta ao sol por tempo demais. Os olhos eram azuis ou verdes? O sorriso era reconfortante ou continha uma ponta de escárnio que eu escolhi ignorar? As memórias são traidoras. Elas se moldam para caber na nossa dor, transformando-se em monstros que nos assombram em vez de nos consolar. Eu volto para a poltrona. É o meu trono de poeira. Eu olho para o telefone de baquelite preta sobre o aparador. Ele nunca toca. O cabo está desconectado há décadas, mas eu ainda ouço o sinal de linha na minha cabeça. Um tom contínuo e monótono que é a trilha sonora do meu isolamento. Às vezes, no silêncio mais profundo da madrugada, quando a lua é apenas uma cicatriz pálida no céu invisível, eu imagino que o telefone toca. Um som estridente que corta a alma. Eu corro para atendê-lo, mas minhas mãos são lentas, como se eu estivesse me movendo através de melado, e quando finalmente alcanço o fone, só há o som do vento soprando através de um deserto vasto e vazio. Não há ninguém do outro lado. Nunca houve. É apenas o eco do meu próprio desejo ricocheteando nas paredes da minha prisão. O teto parece ter baixado alguns centímetros desde a última vez que verifiquei. As sombras nos cantos não são mais estáticas. Elas se movem com uma languidez predatória, mudando de forma quando eu não as encaro diretamente. Eu sinto que estou sendo observado por 1000 olhos invisíveis que espreitam através dos poros das paredes, testemunhas silenciosas da minha dissolução lenta. A realidade está perdendo sua coesão. Eu olho para as minhas mãos e vejo que elas estão ficando translúcidas, as veias como fios de teia de aranha sob uma pele de pergaminho. Eu estou me tornando parte da mobília, um ornamento de carne em uma sala de horrores cotidianos. O tempo não é mais uma linha reta, é um círculo vicioso que se fecha em torno do meu pescoço. Eu me lembro de ter tentado sair uma vez, ou foram 100 vezes. Eu abri a porta da frente e me deparei com uma parede de névoa tão sólida quanto concreto. Eu dei um passo para fora e o mundo desapareceu sob meus pés. Um abismo de nada absoluto que me forçou a recuar para a segurança sufocante desta casa. A saída é uma ilusão. O retorno é um mito. Nós estamos todos presos no momento exato entre o adeus e o reencontro. Um limbo onde as cores morrem e a esperança se torna um veneno. Eu ouço um riso abafado vindo de trás da porta da cozinha. É um riso infantil, mas carregado de uma malícia ancestral. Eu sei que não há ninguém lá. Eu moro sozinho com meus fantasmas há tanto tempo que aprendi seus nomes e suas dietas. Eles se alimentam da minha dúvida. Eles bebem as minhas lágrimas como se fosse vinho fino.
Eu me levanto novamente, impulsionado por uma centelha repentina de fúria, e soco a parede. O som é abafado, como se eu tivesse batido em carne podre. Não há impacto, não há dor, apenas a sensação de que a casa absorveu a minha raiva e a transformou em mais silêncio. Eu caio de joelhos, o carpete áspero raspando minha pele, e choro. Mas não saem lágrimas, apenas uma poeira fina e escura que mancha o chão. Eu sou um receptáculo de vazio, uma concha oca esperando por um mar que secou há milênios. O retorno que nunca chega é a única constante no meu universo. É o sol que não nasce, a chuva que não molha, o abraço que nunca se fecha. Eu olho para o espelho acima da lareira apagada e não reconheço o homem que me devolve o olhar. Seus olhos são buracos negros, sua boca é uma ferida aberta que não consegue gritar. Ele é o rosto da espera, ele é a personificação do ainda não. Eu sinto uma corrente de ar frio subindo pelas minhas pernas, embora todas as janelas estejam seladas com tábuas e pregos. É o hálito de algo que vive nos alicerces, algo que espera que eu finalmente desista para poder me reivindicar completamente. Mas eu não posso desistir. Se eu desistir, o retorno dela não terá para onde voltar. Eu sou a âncora que a mantém ligada a este plano de existência. Ou talvez eu seja apenas a corda que a enforca. A ambiguidade é a tortura mais refinada. Eu não sei se ela está morta, se ela me abandonou, ou se ela está perdida no mesmo labirinto de tempo em que eu me encontro. Talvez ela esteja em uma sala idêntica a esta, do outro lado do espelho, olhando para uma porta que nunca se abre, esperando por um sinal meu que nunca atravessa a barreira. A ideia de que ela sofre como eu sofro é mais insuportável do que a ideia da sua morte. Eu prefiro que ela seja cinzas do que um eco, mas o universo não se importa com as minhas preferências. Ele se deleita na minha incerteza. As sombras agora estão no meio da sala, aglomerando-se como espectadores em um teatro de anatomia, esperando pelo clímax da minha decomposição. Eu sinto que se eu esticar a mão, eu poderia tocar a própria textura do tempo, e ela seria viscosa e fria como as costas de um sapo. Eu preciso de um sinal. Qualquer coisa. O estalo de um galho, o pio de uma coruja, o som de um motor ao longe. Mas o mundo exterior foi extinto, deixado para trás como uma pele trocada por uma cobra. Sobrou apenas este interior, esta arquitetura de desespero que se expande para preencher todo o espaço disponível na criação. Eu fecho os olhos e tento invocar o cheiro dela, mas só consigo sentir o cheiro da terra úmida. O cheiro de um túmulo recém-aberto que me convida para o descanso. Mas não há descanso na espera. Há apenas o desgaste, a erosão lenta da alma, até que não reste nada além de um desejo puro e abstrato. Um desejo de que algo, qualquer coisa mude, que o relógio pare de bater, que a porta caia das dobradiças, que o teto desabe e me esmague em um esquecimento misericordioso. Mas o relógio continua. Tic, tac, tic, tac. O som agora é tão alto que parece que está dentro do meu crânio, uma batida rítmica que coordena o meu pensamento. Eu começo a balançar o corpo no ritmo do pêndulo. Tic, tac. Eu sou o relógio. Eu sou a casa. Eu sou a espera. E enquanto eu balanço, eu percebo algo que nunca tinha notado antes. No canto da visão, perto da porta do porão, há uma fresta de luz. Não é a luz amarela doentia da sala, mas uma luz branca, fria e pulsante. Ela parece me chamar, uma promessa de uma verdade que eu evitei por todos esses anos. Eu sinto um arrepio que não vem do frio, mas de uma compreensão súbita e aterrorizante. O retorno que eu espero pode não ser o dela, pode ser o meu. O meu retorno para uma realidade que eu esqueci ou para um fim que eu tentei desesperadamente adiar. Meu coração martela contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar. Eu me levanto e dou um passo em direção à luz, e a casa inteira parece soltar um gemido de antecipação. O chão treme,
As paredes vertem um fluido escuro e o teto começa a se fragmentar em 1000 pedaços de escuridão. Eu estendo a mão para a maçaneta da porta do porão, sentindo o metal queimar minha pele com um frio absoluto. O que está lá embaixo? O que eu enterrei no fundo da minha mente, junto com as ferramentas enferrujadas e os velhos móveis? A verdade está arranhando o outro lado da madeira, implorando para ser solta. E eu percebo com um horror que me gela a medula que a porta nunca esteve trancada por fora. Eu era quem segurava a chave, apertada tão forte na palma da minha mão que ela se fundiu ao meu osso. Eu olho para baixo e vejo o metal emergindo da minha carne, uma chave de prata e dor. Eu a insiro na fechadura e o som do mecanismo girando é como o grito de um mundo morrendo. Eu puxo a porta e o abismo me encara de volta, um espelho de sombras onde o retorno finalmente começa, mas não da maneira que eu imaginei. Se você ainda está ouvindo, se a minha voz ainda alcança os seus ouvidos através da névoa que está prestes a me consumir, fique atento. O que eu encontrei no escuro mudará tudo o que você pensa saber sobre a solidão e o tempo. Não se afaste. A segunda parte deste pesadelo está apenas começando, e você não vai querer estar sozinho quando a porta finalmente se abrir por completo. Fique comigo enquanto eu desço para o lugar onde o retorno e o fim se tornam a mesma coisa cruel. Continue ouvindo a parte 2. O ar aqui dentro tornou-se algo sólido, uma massa gelatinosa e invisível que resiste aos meus pulmões toda vez que tento buscar um pouco de oxigênio que não esteja impregnado com o cheiro de mofo e de algo que morreu há muito tempo, mas que se recusa a apodrecer por completo. Eu continuo parado exatamente onde a primeira parte desta agonia me deixou. Mas o cenário ao meu redor parece ter sofrido uma metamorfose lenta e perversa, como se as paredes estivessem secretando uma angústia física que se manifesta em manchas úmidas e escuras nos cantos do teto. Eu ouço o ranger das tábuas do assoalho, mas não são os meus pés que as provocam. São movimentos invisíveis, pressões atmosféricas que simulam o peso de corpos que deveriam estar aqui, mas que permanecem retidos em algum limbo entre o desejo de voltar e a impossibilidade de existir. A expectativa, que antes era uma chama de esperança, agora se transformou em uma gangrena silenciosa que consome as extremidades do meu bom senso. Eu olho para as minhas mãos e vejo que a pele parece mais fina, quase translúcida, revelando veias que pulsam em um ritmo que não condiz com as batidas do meu coração. É como se eu estivesse me tornando parte da mobília, uma extensão inútil desta sala de espera eterna onde o tempo não flui. Ele apenas se acumula como poeira sobre os móveis cobertos por lençóis encardidos. A porta, aquela maldita porta de madeira maciça que range com o vento que não sopra, continua sendo o epicentro do meu tormento. Eu sei que o que está do outro lado não é a liberdade, nem o conforto de um rosto familiar, mas sim o vácuo absoluto de uma promessa quebrada. Cada fibra da madeira parece gritar uma história diferente de abandono. Cada arranhão na maçaneta de latão oxidado conta o desespero de quem tentou entrar e de quem, como eu, definhou tentando sair. O silêncio não é vazio, ele é preenchido por um zumbido de alta frequência que parece emanar das frestas do assoalho, um coro de vozes ininteligíveis que sussurram nomes que eu quase reconheço. Datas que eu deveria lembrar, mas que se esvaem como fumaça assim que tento focar nelas. Eu me pergunto se o retorno que eu tanto espero já aconteceu e eu simplesmente não estava em sintonia para percebê-lo, ou se eu sou o próprio retorno, uma versão espectral de mim mesmo, voltando para um lugar que nunca deixei de habitar. A iluminação da sala oscila sem lâmpadas aparentes. Uma luz amarelada e doentia que projeta sombras longas e distorcidas que parecem ter vontade própria. Às vezes, vejo o vulto de alguém no canto do meu olho,
uma silhueta agachada ou uma mão estendida, mas quando viro a cabeça com a velocidade de um condenado buscando clemência, encontro apenas o vazio e a indiferença das paredes descascadas. A textura do papel de parede é agora uma tapeçaria de rostos distorcidos em agonia, padrões repetitivos de bocas abertas que parecem sugar a sanidade do ambiente. Eu tentei gritar, mas a minha voz saiu como um chiado seco, uma vibração que não encontrou eco, sendo imediatamente absorvida pelas cortinas pesadas de veludo que bloqueiam as janelas para um mundo que talvez nem exista mais. O cheiro de ozônio e de ferro velho torna-se insuportável sempre que me aproximo da entrada principal, como se uma tempestade elétrica estivesse permanentemente estacionada logo atrás da madeira, pronta para incinerar qualquer um que ouse interromper o ciclo do eterno esperar. Sinto que meus pensamentos estão se fragmentando, transformando-se em imagens estáticas de momentos que eu não sei se vivi ou se li em algum livro de terror esquecido no sótão da minha infância. A noção de cronologia se perdeu completamente. Não sei se estou aqui há horas, décadas, ou se nasci neste estado de vigília traumática. O relógio de parede, aquele que eu mencionei anteriormente, parou de vez, mas o ponteiro dos segundos ainda treme violentamente, preso entre 2 milésimos de tempo, criando um estalo rítmico que perfura os meus tímpanos como agulhas de gelo. É um som que martela a ideia de que o agora é uma prisão perpétua e que o depois foi cancelado por falta de pagamento existencial. Eu comecei a notar que os móveis estão mudando de lugar quando eu não estou olhando. A poltrona onde eu costumava sentar agora está mais perto da porta, e a mesa de centro parece ter crescido alguns centímetros, suas pernas de madeira esculpida, agora assemelhando-se a patas de algum animal antediluviano prontas para dar o bote. O chão sob meus pés parece menos sólido, uma superfície que oscila levemente, como se a casa inteira estivesse flutuando sobre um oceano de piche negro. A sensação de estar sendo observado por 1000 olhos invisíveis ocultos atrás de cada imperfeição da pintura é constante. Uma pressão na nuca que me impede de relaxar um único músculo. Eu sinto que, se eu fechar os olhos por mais de 1 segundo, o cenário mudará drasticamente. E eu acordarei em um lugar ainda mais hostil. Ou talvez eu simplesmente deixe de ser. O retorno que nunca chega é uma entidade por si só, um parasita que se alimenta da minha atenção e do meu medo. Ele se manifesta no som de passos que sobem a escada e param abruptamente no último degrau. No barulho de uma chave girando em uma fechadura que não existe, no reflexo de um rosto no vidro da janela que não é o meu, mas que carrega a mesma expressão de derrota absoluta. Eu me pego conversando com as sombras, implorando por uma explicação, por um sinal de que a realidade ainda tem algum tipo de lógica, mas a resposta é sempre o mesmo estalo seco da madeira e o cheiro persistente de flores mortas em um vaso de cristal rachado. A umidade nas paredes começou a formar padrões que lembram mapas de cidades inexistentes, labirintos onde eu me perco mentalmente tentando encontrar uma saída que não envolva a minha própria aniquilação. A fome e a sede desapareceram, substituídas por uma saciedade amarga, como se eu estivesse sendo nutrido pelo próprio ar viciado da casa. Minhas unhas estão compridas e quebradiças, e meu cabelo parece ter perdido a cor, tornando-se uma mecha de fios cinzentos que caem sem que eu sinta. Eu sou um monumento ao esquecimento. Às vezes, ouço o som de uma carruagem ou de um motor de carro lá fora, mas o som nunca diminui de intensidade. Ele apenas se repete em um loop infinito, uma sugestão de movimento que nunca se concretiza em uma chegada. A distância entre a porta e eu
parece aumentar e diminuir conforme meu estado de espírito. Em momentos de pânico, o corredor se estende por quilômetros, uma perspectiva impossível que desafia as leis da geometria euclidiana. Em momentos de apatia, a porta parece estar colada ao meu rosto, sua superfície fria tocando minha testa, mas sem que eu consiga encontrar a força para girar a maçaneta. O que aconteceria se eu saísse? O mundo lá fora ainda é composto por árvores, céus azuis e pessoas que se tocam, ou o vazio que habita esta casa já se espalhou por toda a criação, deixando apenas ilhas de desespero como esta para trás. A dúvida é uma lâmina afiada que corta minha vontade de agir. Eu vejo manchas de sangue seco no tapete que eu juro que não estavam lá antes. E o formato delas parece o de pegadas que levam para debaixo da cama pesada de carvalho no quarto ao lado. Eu não tenho coragem de olhar debaixo dessa cama. Eu prefiro acreditar que o retorno é algo externo, algo que vem de fora para me resgatar, em vez de aceitar a possibilidade de que o que eu espero já está aqui dentro, escondido nas sombras, esperando o momento em que eu finalmente desistirei de ser eu mesmo para tomar o meu lugar. A luz do dia nunca entra por completo. É sempre um crepúsculo eterno, aquela luz cinzenta e deprimente que precede as piores tempestades. As janelas, cobertas por uma crosta de sujeira e teias de aranha, distorcem a paisagem externa, transformando o que seriam árvores em esqueletos retorcidos que imploram por misericórdia. O teto parece estar baixando, centímetro por centímetro, a cada dia que passa, forçando-me a caminhar com os ombros curvados, uma postura de submissão diante de uma força que eu não posso nomear. Onde estão os outros? Aqueles que prometeram que voltariam? Aqueles cujas vozes eu ainda guardo em pequenos frascos mentais que estão começando a rachar? Será que eles também estão presos em suas próprias versões deste retorno eterno, esperando por mim enquanto eu espero por eles, em um círculo vicioso de ausência e expectativa frustrada? A ideia de que o universo é composto por bilhões de pessoas, esperando em salas vazias por encontros que nunca ocorrerão, me causa uma náusea existencial profunda. Eu toco a parede e sinto uma vibração, um pulsar orgânico que confirma minha suspeita de que a casa está viva e que ela está digerindo minha presença lentamente. Cada lasca de tinta que cai é um pedaço da minha memória que se apaga. Eu já não lembro mais do sabor de uma maçã ou do som de uma risada sincera. Tudo o que resta é o retalho de uma identidade que se desfaz. O retorno tornou-se uma religião sombria para mim. Eu rezo para a porta. Eu faço oferendas de sanidade para o corredor escuro. Eu sacrifico minhas horas em um altar de inércia. O conflito interno entre a necessidade de fugir e o terror do que está lá fora cria uma paralisia que me mantém ancorado neste ponto fixo do espaço-tempo. Eu vejo pequenos insetos de pernas longas e carapaças translúcidas saindo das fendas do rodapé. Eles não fazem barulho. Eles apenas observam com seus olhos múltiplos, testemunhas silenciosas da minha decomposição psicológica. O ar fica subitamente frio, tanto que minha respiração forma pequenas nuvens de vapor que flutuam como fantasmas em miniatura diante de mim. Esse frio não é térmico, é a ausência de calor humano, a remoção completa de qualquer centelha de vida que não seja esta simulação macabra de existência. Eu tento me lembrar do meu próprio nome, mas as letras parecem se embaralhar na minha mente, formando palavras em idiomas esquecidos que evocam horrores primordiais. O retorno não é um evento, é um estado de espírito, uma armadilha temporal da qual eu sou o arquiteto e a vítima. Se eu pudesse apenas alcançar aquela chave que vejo brilhando sob o móvel pesado, mas toda vez que me estico, o móvel parece recuar milímetros, mantendo a salvação sempre um passo além do meu alcance. Esta é a tortura de Tântalo reinventada em um subúrbio gótico de pesadelos.
A tensão aumenta até um ponto em que o próprio espaço parece prestes a rasgar, revelando as engrenagens brutas e enferrujadas que movem esta ilusão. Eu sinto um puxão no fundo da minha mente, um chamado que não vem da porta, mas de dentro do meu próprio peito, uma voz que diz que o retorno que eu tanto busco é, na verdade, a minha volta para o nada de onde eu nunca deveria ter saído. Mas eu resisto, eu me agarro às beiradas da realidade com as pontas dos dedos sangrando, recusando-me a ser absorvido por completo, até que eu tenha uma resposta, até que o último loop se feche e eu compreenda o propósito desta agonia. As sombras agora se levantam do chão, tornando-se figuras tridimensionais que imitam meus movimentos com um atraso perturbador de meio segundo. Eu levanto a mão e elas levantam as delas. Mas seus dedos são longos demais e terminam em pontas afiadas que arranham o ar com um som de seda sendo rasgada. Eu não estou sozinho, e essa é a pior parte. A solidão seria um luxo comparada a esta companhia de simulacros malévolos que esperam o meu colapso final. O clímax desta espera está se aproximando. Eu sinto nas minhas articulações que estalam como galhos secos. Eu sinto na pressão craniana que ameaça expelir meus olhos das órbitas. Algo está para acontecer, algo que não é o retorno, mas uma revelação tão vasta e terrível que transformará esta casa em poeira e meu espírito em um grito eterno perdido no cosmos. Se você está ouvindo isso, não venha me buscar. Não tente abrir a porta. A espera é contagiosa. Fique onde está e esqueça que este lugar existe, pois o retorno que nunca chega é a única coisa que realmente habita este vazio. E ele está faminto por novos espectadores para sua peça infinita de sombras e silêncio. A minha mão treme ao tocar a maçaneta novamente. Sinto o metal pulsar com uma vida ígnea e gelada ao mesmo tempo, e por um breve instante as vozes param, o relógio congela e o universo inteiro sustém a respiração, aguardando o próximo ato desta tragédia sem fim. O silêncio não é a ausência de som. É o rugido ensurdecedor de tudo o que foi deixado para trás. Uma massa estática que pressiona os tímpanos até que a sanidade comece a vazar pelos poros como um suor frio e viscoso. Eu estou parado diante da última porta, aquela que sempre evitei, aquela que parecia se afastar cada vez que eu tentava medir a distância com meus passos trôpegos. E agora percebo que o retorno que eu tanto ansiava nunca foi sobre uma pessoa cruzando o limiar da entrada, mas sobre o que restaria de mim quando o tempo finalmente decidisse parar de fingir que estava avançando. Minha respiração soa como o rasgar de papel velho em uma catedral vazia, e cada batida do meu coração é um lembrete doloroso de que o relógio na parede da sala de estar, cujos ponteiros foram arrancados pela minha própria mão em um surto de desespero há meses ou talvez décadas, continua a marcar o ritmo da minha decomposição emocional. Eu sinto o peso da poeira nos meus ombros, não uma poeira comum, mas os restos pulverizados de memórias que eu tentei preservar em conserva dentro do meu crânio, agora reduzidas a cinzas cinzentas que nublam minha visão e tornam o ar espesso demais para ser processado pelos meus pulmões atrofiados. A maçaneta está fria, uma frieza que não pertence ao reino dos objetos inanimados, mas aquela temperatura absoluta que precede a extinção de todas as estrelas, uma geada que morde a palma da minha mão e parece fundir minha carne ao metal enferrujado. Eu sei que, se eu girar esse mecanismo, o que quer que esteja do outro lado não será o rosto amado, não será o abraço que cura, não será o perdão ou a explicação lógica para o sumiço que me transformou nesta carcaça de espera. O que me aguarda é a conclusão geométrica de um labirinto que eu mesmo construí com cada só mais um minuto. E cada amanhã as coisas mudam, que proferi diante do espelho manchado de bolor. O conflito que me devora agora não é mais a incerteza,
mas a terrível e cristalina clareza de que eu me tornei o retorno que nunca chega. Eu sou a própria personificação da ausência, o vácuo deixado no centro de uma casa que aprendeu a se alimentar da minha esperança como um parasita que engorda enquanto o hospedeiro definha até os ossos. As paredes da casa, antes sólidas e familiares, começam a pulsar com um ritmo cardíaco lento e doentio. E o papel de parede se descola em tiras que lembram peles esfoladas de algo que nunca deveria ter sido exposto à luz. Eu vejo rostos nas manchas de umidade, rostos que gritam sem emitir som, as expressões congeladas daqueles que esperaram antes de mim, as vítimas de uma promessa que a própria realidade se esqueceu de cumprir. Eles estão nos cantos, nas sombras que se recusam a recuar diante da minha lanterna moribunda, sussurrando verdades que eu me recusei a ouvir, enquanto polia a prataria para um jantar que nunca seria servido e arrumava as camas para corpos que nunca mais voltariam a repousar. O problema nunca foi o sumiço deles. O problema foi a minha recusa em admitir que o mundo lá fora continuou a girar enquanto eu decidi ancorar minha alma neste porto seco e esquecido por Deus. Eu sinto um calafrio que sobe pela minha espinha como uma centopeia de gelo, e a percepção de que a porta está se abrindo sozinha, milímetro por milímetro, faz com que meu sangue se transforme em chumbo líquido em minhas veias. Não há ninguém puxando do outro lado. É o próprio vácuo que está sugando a matéria deste quarto para dentro de uma garganta infinita de não ser. E é aqui que o segundo gancho me prende. Se eu não abrir essa porta agora, eu nunca saberei se o que me espera é a aniquilação total ou a libertação de uma prisão que eu mesmo ajudei a decorar com fotos desbotadas e flores de plástico que acumularam a fuligem do meu próprio arrependimento. A tensão é um fio de arame farpado, enrolado em volta da minha garganta, e cada pensamento é um puxão que rasga a pele e expõe a carne crua do meu medo mais primitivo. Eu olho para trás, para o corredor que se estende agora até o infinito, uma perspectiva impossível que desafia as leis da física euclidiana, onde cada porta lateral representa uma bifurcação na minha vida que eu escolhi não tomar para permanecer fiel à minha vigília demente. Eu vejo a criança que fui, o homem que eu poderia ter sido, e todos eles estão cobertos por uma névoa de indiferença, como se fossem apenas fantasmas de uma história que nunca foi escrita. O cheiro de ozônio e carne podre torna-se insuportável, uma mistura que sinaliza a chegada de algo que transcende a morte, algo que é a essência pura do abandono. Eu não sou mais um ser humano. Sou um ponto de interrogação esculpido em agonia, uma nota de rodapé em um livro de horrores que ninguém terá a coragem de ler até o fim. Neste clímax de desespero, eu giro a maçaneta com um movimento súbito e violento, e o rangido das dobradiças soa como o grito de 1000 condenados sendo jogados em um abismo de vidro quebrado. A porta se escancara, e o que eu vejo não é o corredor da frente, nem o jardim, nem a rua sob a luz do luar que eu tanto imaginei. O que vejo é a mesma sala de estar onde comecei a minha espera, mas vista de um ângulo impossível, como se eu estivesse olhando para baixo de um teto que não existe mais. E lá, sentado na poltrona gasta pela pressão dos anos, está um homem cuja pele tem a cor do pergaminho seco, e cujos olhos são apenas buracos negros voltados para a entrada. Esse homem sou eu. Mas é um eu que já desistiu, um eu que se tornou parte da mobília, um eu que esperou tanto que a própria ideia de esperar perdeu o sentido e se transformou em uma forma de petrificação existencial. A revelação me atinge como um martelo de ferro. O retorno que nunca chega sou eu mesmo tentando voltar para a vida que abandonei ao decidir que não podia viver sem aquilo que perdi. Eu sou o intruso na minha própria tragédia, o espectro que assombra as próprias ruínas. O ciclo se fecha com uma precisão matemática cruel.
O eu que está sentado na poltrona levanta o olhar, e por um breve e terrível segundo, nossas consciências se fundem. Eu sinto toda a dor acumulada de cada segundo de silêncio, de cada tic-tac imaginário, de cada falsa esperança que cultivei como uma erva venenosa no jardim da minha mente. Não há retorno porque não sobrou nada para onde retornar. A casa é uma concha vazia, e eu sou a criatura que se encolheu lá dentro até perder a forma original e se tornar uma abominação de ressentimento e estagnação. As janelas explodem para dentro, mas em vez de cacos de vidro, o que entra é a escuridão absoluta do espaço entre as estrelas, um nada que devora as cores, as formas e os sons. Eu tento gritar, mas minha garganta está cheia de areia e cinzas de cartas que nunca enviei. O chão desaparece sob meus pés, e eu começo a cair não para baixo, mas para dentro de mim mesmo, um mergulho em um poço gravitacional, onde o tempo é uma fita de Moebius rasgada. Eu vejo a pessoa que eu esperava, parada na borda desse abismo, e ela não está triste, nem brava, nem arrependida. Ela está apenas distante. Ela nunca foi o motivo da minha espera. Ela foi apenas o pretexto que usei para não ter que enfrentar o vazio que já existia dentro de mim muito antes de ela partir. O payoff final é a compreensão de que a espera foi o meu verdadeiro lar. Eu não queria que ela voltasse. Eu queria a justificativa para o meu isolamento. Eu amei o meu sofrimento mais do que amei a pessoa que o causou. E agora o sofrimento me reivindica como seu mestre e escravo em uma união eterna e indissolúvel. A luz se apaga, não apenas nos meus olhos, mas na própria estrutura do universo que eu criei em torno daquela porta. O silêncio finalmente vence, mas não é um silêncio de paz. É o silêncio de uma tumba selada por fora, onde o ocupante ainda está consciente de cada molécula de oxigênio que se esvai. Eu me dissolvo. Não há mais carne, não há mais ossos, apenas a vibração de uma pergunta que nunca terá resposta. O retorno que nunca chega é o ponto final que eu me recusei a escrever, e agora a página está sendo rasgada por mãos invisíveis. Eu sou a poeira que você limpa dos seus móveis e que volta no dia seguinte. Eu sou a sombra que você vê pelo canto do olho e que desaparece quando você vira a cabeça. Eu sou o eco de um passo em um corredor vazio às 3 da manhã. Eu finalmente retornei, mas não como um homem, e sim como a assombração de uma possibilidade que foi assassinada pela covardia de não saber seguir em frente. Agora que a porta está definitivamente fechada e o escuro é a única coisa que resta, sinto que minha missão de aviso está completa. Se você sente que está esperando por algo que o tempo parece ter esquecido de entregar, se você olha para a porta com mais frequência do que olha para o horizonte, ou se o silêncio da sua casa começou a soar como uma conversa em que você não é o convidado, tome cuidado. A espera é uma doença silenciosa que corrói os alicerces da alma antes mesmo de você perceber que a estrutura está condenada. Não permita que o ainda não se torne o seu para sempre. Saia dessa sala, quebre o relógio, esqueça o que ficou do outro lado. Pois se você continuar parado, se você persistir em acreditar que o retorno é uma obrigação do destino, você acabará como eu, uma lembrança de alguém que nunca viveu, porque estava ocupado demais, aguardando o momento certo para começar. Não espere pelo fim desta história, pois ela já terminou no momento em que você começou a lê-la. O seu tempo é a única moeda que não pode ser recuperada, e o mercado do arrependimento está sempre aberto, cobrando juros que você não pode pagar. Levante-se, saia, corra, não olhe para trás, pois o que está atrás de você é uma porta entreaberta, e o que está atrás dessa porta sou eu, esperando que você se junte a mim nesta vigília eterna. Se você não agir agora, se não fechar este ciclo com suas próprias mãos, você sentirá o mesmo frio que eu sinto,
Ouvirá o mesmo rangido nas dobradiças e perceberá, tarde demais, que o retorno que você tanto busca é apenas a volta ao ponto zero de uma existência desperdiçada. A decisão é sua, mas o relógio que você não ouve já está marcando seus últimos segundos de liberdade. O que você vai fazer antes que o silêncio se torne absoluto e a porta se tranque por dentro, deixando você do lado de fora da sua própria vida para sempre? A escolha é o seu último suspiro, não o desperdice com esperança. O retorno que nunca chega é a única promessa que o vazio sempre cumpre. Saia agora, enquanto ainda há luz o suficiente para encontrar a saída, ou aceite que este é o seu fim definitivo, gravado no mármore de uma espera que não conhece o amanhecer. O abismo está olhando de volta, e ele está sorrindo porque sabe que, no fundo, você também gosta de esperar. Pare de ouvir minha voz e comece a ouvir o seu próprio medo. Ele é o único guia que pode tirar você daqui antes que a porta desapareça por completo. Adeus, ou talvez até breve, na penumbra de algum corredor que você esqueceu de iluminar.